Olá pessoal, paz e graça. Bem-vindo ao nosso encontro, um encontro com o Evangelho. E neste momento possamos pedir a ajuda do Espírito Santo que venha nos trazer o entendimento, a clareza, para entendermos a revelação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje temos um assunto muito interessante e empolgante. Vamos falar sobre pecado e pecados. Pecado no singular, o que significa, e pecados no plural, o que isso significa. E nós escolhemos esse texto para que possamos juntos lermos em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, essa primeira revelação do Evangelho, a qual o Espírito Santo ele nos traz, sobre o que Jesus veio fazer no mundo, qual a sua missão em relação a nós, na nossa incapacidade. É preciso sempre entendermos sobre qual aliança que estamos falando. É fundamental entender que existem as duas alianças. A velha aliança, o Antigo Testamento, é uma coisa. Quando entendemos pecado, quando compreendemos o assunto pecados, no espírito da velha aliança, temos uma compreensão. Quando olhamos e analisamos e cremos dentro do espírito da nova aliança, temos outra revelação completamente diferente. E é preciso que neste momento nós entendamos os dois espíritos e observar em qual deles nós nos encontramos. Nós sabemos que o pecado, no singular, é uma condição humana. Todo ser humano, ao ser gerado, ele já recebe esse vírus de contaminação, esse vírus de corrupção chamado pecado. Todos nós, quando nascemos, já nascemos na condição de pecado. É muito simples você entender isso. Observa-se uma criança, um bebê de 6, 8 meses, 1 ano, a qual ninguém ainda ensinou para ele o que é fazer as coisas erradas, mas ele já está embutido, já está nele o processo do pecado. Ele já faz manha, ele já faz birra, ele já desobedece, ele é manhoso. E quem ensinou isso para ele? Em qual canal de televisão ele aprendeu isso, se nem idade para isso ele tem? Então compreendemos que o pecado, no singular, é uma condição humana. Todos nascidos de Adão, todos que vieram de Adão, essa herança adâmica traz essa natureza, essa condição pecaminosa, a qual é atribuída a nós. E pecados, no plural, são ações, são práticas, são pensamentos em resultado dessa condição humana. Então, se nós compreendermos e entender, como está escrito no profeta Isaías, na velha aliança, se nós entendermos no capítulo 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Então observamos que na velha aliança o pecado tem uma ação. Na velha aliança, o profeta Isaías, Deus usando-o, ele profetiza a respeito do pecado, dizendo que o nosso pecado, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele encobre o rosto de Deus às nossas orações. Ele impede que a mão de Deus seja favorável a nós. Mas precisamos entender que o pecado
dentro do contexto do espírito da velha aliança, traz essa conotação. E é esta conotação e é esse espírito de interpretação que a maioria de nossas igrejas, nosso povo evangélico, nosso povo cristão, eles se apoiam, se doutrinam e crê justamente nessa separação, onde os pecados ou pecados, as iniquidades, faz essa separação entre nós e o nosso Deus. Então precisamos entender que na velha aliança o pecado ele traz uma consequência muito danosa, a separação de Deus. E separação é condenação, é condenação em todos os sentidos da nossa vida. No profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele fala o seguinte, que toda alma que pecar, esta morrerá. Então, não tem como nós nos livrarmos disso, porque já nascemos na condição de pecador, já nascemos com esse vírus de corrupção em nós. Nós somos um potencial para o erro, para a maldade e para a desordem. E através dessa condição humana do pecado que está instalado em nós, nós começamos a praticar os pecados no plural. São os erros, as falhas, os defeitos que nós temos. Mas como entender isso dentro da nova aliança? Como compreender isto dentro do espírito da nova aliança? Nós vamos observar que é muita diferença. Enquanto na velha aliança traz condenação, enquanto na velha aliança traz separação, entendemos nós que em Cristo, o fim da lei é Cristo. Jesus, ele nos orienta em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. Vindo depois disso, o reino. Vindo depois disso, Jesus. E nós observamos que em Jesus inicia-se uma nova etapa. Em Jesus se inicia um novo processo. E como que isso acontece? Em 2 Coríntios, nós iremos ler para a compreensão como que isso acontece na nova aliança. Aqui, antes nós vamos ler em Romanos, capítulo 5, versículo 12, para compreendermos a questão dessa condição humana a qual herdamos de nosso antepassado Adão. Diz assim, no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nascido de Adão, vindo dessa genealogia, não há quem se livre, não há quem possa ser libertado por forças próprias. Já nascemos no pecado, já nascemos condenados. Mas, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a qual entregou, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir daí, da nova aliança, nós podemos analisar em 2 Coríntios, no capítulo 5, olha que maravilha de texto, a qual vamos, nesse momento, entender. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, é preciso nós lembrarmos o que aconteceu lá na velha aliança, lá que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Agora em Cristo, olha só o que acontece. Assim que, se alguém está em Cristo, Cristo entrou no seu coração, Cristo entrou na sua vida, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha,
ele muda a nossa identidade. Ele tira a nossa condição adâmica. Ele tira a nossa ligação com Adão para nos ligar a Cristo. E ele está dizendo que agora em Cristo vocês são novas criaturas. Vocês são seres humanos diferentes agora. Aquilo que estava ligado no passado, as coisas velhas se passaram, velhas no sentido da velha aliança. Continuando o texto, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o Espírito de reconciliação. O que é a palavra reconciliação? É justamente a paz que ele promove através da morte do seu Filho na cruz, para nos relacionar com Deus novamente. Aquela separação, aquela inimizade que havia lá no profeta Isaías, devido aos nossos delitos, nossos pecados e nossas iniquidades, em Cristo ele nos reconcilia novamente com Deus. Ele promove a paz novamente entre o homem, entre a raça humana e Deus. E ele nos reconciliou. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando, promovendo a paz consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que maravilha! Lá, nossos pecados faziam separação. Mas quando Cristo morre, quando ele recebe na sua carne santa, no seu corpo santo, a punição do nosso pecado no singular e de nossos pecados no plural, ele está dizendo que agora, em Cristo, Deus, ao olhar para o homem, ao olhar para a raça humana, ele não imputa mais os seus pecados. Os seus pecados agora não têm força mais para te separar do seu Deus. Porque, como ele está dizendo aqui, agora em Cristo, Deus não imputa, Deus não leva em conta em relação à salvação os teus pecados, os meus pecados, a minha condição, porque tudo se fez novo, somos uma nova geração, somos um novo ser humano em Cristo Jesus. Então, o que acontece hoje com os nossos pecados? Aquela condição humana de pecado em Adão, como nós lemos lá em João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, aquilo que o Adão estragou, aquilo que por meio de Adão foi estragado, ele trouxe morte. Em Jesus, o segundo Adão trouxe vida, trouxe perdão, trouxe misericórdia. Então, nós deixamos da maldição do Adão para receber a bênção e a vida em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Nós, a partir de Cristo, somos nova geração, uma geração regenerada, um povo abençoado. Então, estando em Cristo, em relação a Deus, Deus não imputa, Deus não cobra, Deus mais, ele ao olhar para você, ele vai ver o Filho dele, ele vai ver Jesus Cristo crucificado, porque precisamos entender que foi para isto que Jesus veio. Ele veio estabelecer a paz entre Deus e os homens. Aí você pode me perguntar, mas pastor, pensando assim, então eu posso continuar a vida de pecado? É claro que não, porque em Cristo, ele, o Espírito Santo, habitando em nós, ele nos trará uma consciência de amor. Eu vou passar a conviver com o meu próximo no espírito do amor. E se eu amo, eu não quero o mal. Se eu amo, eu não quero prejudicar. Se eu amo, eu procuro o benefício do próximo. Então é uma condição de resultados. É óbvio, os pecados no plural, quando nós praticarmos, ele tem um peso de consequência humana,
Na realidade, o pecado ele nos traz dano, mas em relação ao Senhor, como diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte, precisamos crer que somos pecadores em Adão, mas somos herdeiros, filhos de Deus, filhos da promessa em Cristo. A sua condição mudou, ainda que você não veja fisicamente, mas espiritualmente houve uma mudança. Deus, Jesus, riscou toda a tua cédula de dívida, todos os seus pecados foram riscados da tua existência. Em Cristo, isso tudo desapareceu. Eis que agora você e eu, em Cristo, somos uma nova criatura. Que o Espírito da nova aliança, que o Espírito do Evangelho possa trazer esse entendimento, essa compreensão de pecado e de pecados. E tanto um quanto o outro já foi resolvido na cruz de Cristo. Os nossos pecados, Jesus atirou, Ele já eliminou. E glorificamos a Deus, bendizemos o seu santo nome por essa dádiva, por esse presente maravilhoso, pois não é por mérito e nem por justiça própria, mas é por graça que recebemos o perdão dos nossos pecados. Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro em o nome de Jesus.